Doutora Angelita Cruz, já deu bom dia pro povo. E agora vamos tirar as dúvidas aqui, né, doutora? A gente vai falar sobre a reforma trabalhista que tá tirando, né? Já tirou direitos de todos os trabalhadores praticamente. E a gente vai falar hoje especificamente sobre gratificações, é isso, doutora Angelita? É isso mesmo, Lincoln. Com a reforma trabalhista, foi retirado da remuneração alguns, não direitos, mas aquilo que contempla a remuneração, que seria gratificações, porcentagens, abonos, prêmios, isso tudo, ela integrava a remuneração. O que significa? Que ela incidia em cima do FGTS, do INSS, da própria rescisão. Hoje não incide mais. Hoje o trabalhador recebe, porém ele não recebe a incidência disso. Ou seja, ela não faz parte mais da questão de cálculos de FGTS, INSS, dos encargos trabalhistas. Ô, doutora, vamos tentar entender aqui, ô, Nando, o salário. O salário de um trabalhador, ele pode ser formado, não é isso? Pelo salário base, aí ele tem comissão em cima de determinada situação, tem gratificação em cima de outra situação, tem auxílio, aí vai formando o salário bruto dele. Isso. A reforma trabalhista está atingindo exatamente isso, doutora? Exatamente isso. A reforma trabalhista, o que ela fez? Hoje, com a nova reforma trabalhista, integra ao salário a importância estipulada por mês, o salário base, como os encargos trabalhistas. Olha só, hein, gente, tem que ficar atento. Se é trabalhador, isso atinge você. Né? Se tem alguma dúvida, manda aqui para a doutora Angelita, 98158-1278, 98158-1278. Ô, doutor, ó, o Carlos lá de Orlândia, ele tem uma pergunta aqui, ó, é representante comercial, falei aqui, ó, sou vendedor, representante comercial, trabalho com artigos de piscina, né, produtos para piscina, eu ganho 20% de comissão, né, o meu salário mais 20% de comissão em cima das vendas. Como que fica, pergunta aqui o Carlos, a minha situação com a reforma, doutora? Tá. Com a reforma, as comissões, se não tiver amparado em convenção da categoria e não tiver amparado em lei, essas comissões, elas não vão integrar a remuneração dele. Ou seja, essa comissão dele, ele vai receber ali no final do mês, só que não vai estar discriminada no holerite e não vai incidir em FGTS, INSS, 13º, ou seja, não vai incidir na rescisão dele. Porque, ó, não sei se é o caso do Carlos aqui, mas tem trabalhador que às vezes ganha muito mais com comissão de vendas do que o próprio salário base. Sim. E aí, como é que fica, doutor? Na verdade, ele não vai deixar de ganhar essas comissões. Porém, vai deixar de constar no holerite essas comissões para questões de encargos trabalhistas. Ele vai receber a comissão, ele vai receber o salário maior dele devido à comissão, porém, ele não vai ter incidente dessa comissão no FGTS dele, ele não vai ter incidente dessa comissão dele no INSS e numa rescisão, por exemplo, no 13º dele, numas férias dele, não vai incidir esse valor da comissão. O que vai incidir é apenas no salário ali. Aí depois disso, lá na rescisão dele, que muitas pessoas me perguntam, doutora, mas eu ganhei tanto de comissão e agora a minha rescisão veio só isso. Porque não incide mais em cima da rescisão, não incide mais em cima do FGTS. Quer dizer, passa a ser algo a ser tratado como extraoficial, não é isso, doutora? Sim, é mais ou menos isso mesmo, porque é uma forma que os governos acharam de enxugar a folha de pagamento, enxugar a questão do FGTS, do INSS, e com isso criou-se a ideia de que iria se empregar mais por conta de não ter esses encargos. Eu pago para um trabalhador R$1.000 de comissão e R$500 de salário. Perdão, ao contrário, R$1.000 de salário e R$500 de comissão. Quando houver a rescisão ou quando essa pessoa for sacar o seu FGTS, ela vai sacar em cima dos R$1.000 e não dos R$1.500, que seria com a gratificação. Armadilha, né, doutora, na verdade, porque pro empregador me parece ser uma solução bacana, porque vai diminuir os encargos tributários do empregador. Por exemplo, FGTS não é descontado nada do empregado. É o empregador que pega lá um percentual do salário mensal do cara, não sei se são 8%, não lembro,
e deposita lá numa conta para a posteridade o cara sacar isso. Mas isso não é descontado do empregado. Então vai baratear a folha de pagamento para o empresário, para o empregador, mas vai prejudicar o funcionário que no dia da rescisão não vai ter constado como salário todas essas bonificações, abonos, comissões e etc. Isso. Então, na verdade, de novo, quem paga a conta é o lado mais fraco, que é o trabalhador. E questão de aposentadoria também não vai né? contar nenhum tipo desses abonos, prêmios, nada disso vai contar. Vai contar apenas o salário base e as gratificações que estão em lei, comissão que estão em lei e convenções das classes. E o 13º, viu, Lincoln? Que se o cara, nesse exemplo que ela deu, tinha R$ 1.500, então, o que eles fazem? Eles dividem 1.500 por 12, vai dar 8%, mais ou menos, então a empresa é obrigada a pagar ali no proporcional 8% por mês trabalhado durante o ano a título de 13º. E o cara, no final do ano, não vai mais receber os R$ 15.000. Ele vai receber R$ 10.000, porque é só sobre os 1.000 dos salários. Olha, e vou falar uma coisa para vocês, o 90% dos trabalhadores não estão sabendo disso, vão sentir só na prática. Só na prática. Só na prática. Porque a reforma... são detalhes da reforma trabalhista que acabaram nem sendo discutidos, né, doutora? Como deveriam ser, né? Não, tem muitas coisas da reforma trabalhista que, apesar dela ser de 2017, as pessoas estão começando a sentir essa reforma agora. Por quê? 2017... nós não tínhamos pandemia, então as pessoas estavam aceleradas, a reforma estava aí, teve um ano de vacácio legis, que é aquele ano que a lei ela está sendo implementada, está sendo estudada pelo setor jurídico, está sendo colocada em prática. Em 2019 veio-se a pandemia, 2019 veio a pandemia, então 2020, né, no final ali de 2019 começou a se cogitar. 2020 foi um ano muito turbulento na questão dessa pandemia, então as pessoas não se atentaram a isso. Teve a questão do governo de fazer o programa para tentar segurar os empregos, e com isso virou-se, assim, no meio jurídico, um caos, porque você não sabe se você conseguia orientar aquele trabalhador a permanecer no emprego, porque tinha aquelas questões, tem ainda as questões de suspensão de trabalho, né? E agora tem essa questão que, como está voltando ao normal a questão da pandemia, está vindo a questão à tona dos trabalhadores que estão perdendo esse percentual no seu salário por conta da reforma de 2017. Doutor, a Márcia, ela mora em Cravinhos e é vendedora em uma loja de roupas. Ela está perguntando aqui, doutora, eu sou registrada com um salário mínimo e tenho 10% de comissão em cima das vendas no final do mês. Como é que fica a minha situação? Ela está querendo saber se esses 10% não entram na configuração do salário bruto? Se a categoria dela, a convenção da categoria dela, diz que entra, aí sim entra no salário, na remuneração. Porque o que prevalece? Se está dentro da convenção, porque a convenção... em algumas partes ela sobrepõe até a própria lei, ou se está na lei que ela tem direito a receber essa comissão. O que acontece? As comissões geralmente não têm direito. Então a gente tem que estudar mais profundo, setor por setor, para saber se está na convenção ou se está na lei. Uma das coisas interessantes é que o auxílio alimentação, ele também foi tirado da remuneração. O auxílio alimentação hoje não mais faz parte da remuneração. Porém, se aquele empregador paga esse auxílio alimentação em dinheiro para o trabalhador, aí integra a remuneração. O auxílio alimentação integra a remuneração quando o empregador paga-se em dinheiro para o trabalhador. Aí integra. Doutora, tem uma dúvida aqui. Vamos ouvir o áudio do Danilo da Vila Virgínia. Vamos ver o que o Danilo está perguntando aqui. Vamos lá. Bom dia, Danilo aqui da Vila Virgínia. Eu tenho uma dúvida. E o funcionário que ele não tem o salário base, ele só vive de comissão, ele não vai ter a contribuição do FGTS? E também, quando for feita uma rescisão de contrato, ele vai ter uma surpresa também, né? Como que funciona para o funcionário que só vive de comissão, não tem salário base? Tá, vamos lá. Interessantíssima a sua dúvida e a sua pergunta. Quando a pessoa só vive de comissão, tem que haver, dentro ali do RH, tem que haver estipulado um salário base.
Ó, no mínimo, no mês, você tem que faturar R$1.000, um exemplo. Aquilo ali vai ser tirado como base de salário para que possa contar o FGTS, o 13º, os encargos trabalhistas dela. A pessoa que só vive de comissão não tem problema nenhum, só que o RH ele tem que montar uma base de salário, porque se ela só vive de comissão, ela não é CLT. Bom, tem mais dúvida aqui. Obrigado ao Danilo da Vila Virgínia, o James de Altinópolis perguntando. Vamos ouvir. Bom dia, Lincoln Fernandes, e a todos da Voz Metropolitana e a todos os ouvintes. Bom dia. O Lincoln, o meu caso é igual ao do rapaz que perguntou aí. Eu trabalho numa empresa, né, eu tenho um salário fixo e sou comissionado também. Porém, desde quando eu entrei na empresa, essa parte de comissão, ela nunca foi declarada, nunca foi posta no Lerite, entendeu? E aí eu queria saber como é que ficaria a minha situação diante disso aí com a doutora, tá? Então eu trabalho na empresa, desde quando eu entrei, eles nunca colocaram, sempre eles pagaram ela por fora com recibinho lá, aqueles recibinhos de pão, sabe? Então nunca foi posto Recibinho lá de pão. no Lerite, a minha comissão. Nunca ela agregou tanto nas minhas férias, no meu 13º e qualquer outra coisa. Ele sempre foi pago por fora. Nem depositar em conta eles depositam. Eles entregam em mãos, em dinheiro. E aí, doutor, é o James de Nossa. Altinópolis. E aí que é o seguinte, a gente tem uma linha de corte aqui. Antes da reforma trabalhista, essas comissões poderiam integrar a remuneração. E se elas não foram integradas à remuneração, e como disse o ouvinte que essas comissões eram pagas em mãos, era para não caracterizar o pagamento dessas comissões e não adentrar nas remunerações e nos encargos trabalhistas. Antes de 2017, tem que pleitear que essas comissões entrem nos encargos trabalhistas para que ele tenha as incidências da rescisão, do FGTS, 13º, enfim. Após 2017, após a reforma trabalhista, essas comissões pagas por fora, de maneira que não entram no Olerite, aí estaria correto. Mas antes de 2017 não está correto, porque elas têm que entrar no Olerite, elas têm que entrar no encargo trabalhista. Tem mais uma dúvida aqui, ó. A Michele, é isso, Valentina Figueiredo. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Lincoln e equipe. Bom dia. Aqui é a Michele, aqui da Valentina Figueiredo. Lincoln, eu que tenho uma dúvida. Desde 2015 eu estou tentando um benefício pelo INSS, né? Eu tive câncer em 2015. Eu estava assegurada, eles negaram, mesmo eu com a doença. Aí eu vim com uma advogada, entrou, a gente já tentou o LOAS, né? Porque eu perdi a carência, né? E até hoje não foi resolvido nada. Aí agora saiu indeferido novamente. Só que não saiu aquela carta explicando para que eu possa entrar na justiça. Como que eu faço aí? Eu queria saber com a doutora se tem alguma forma para fazer, porque para ligar naquele 135, você fica meia hora, 1 hora e não consegue resolver nada. E aí, doutora? E aí a questão dela já está judicializada, ou seja, já tem um processo, já houve uma negativa juridicamente. Diante dessa negativa, a procuradora dela, que é a advogada dela, tem que entrar com um recurso para que tente quebrar essa negativa do juiz. Essa questão, por estar judicializada, não tem mais a ver com o INSS e sim com a justiça. Então, ela tem que fazer recorrer dessa decisão negativa que ela teve.